paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos para este encontro no nosso vídeo o Espírito Santo. Espírito Santo, inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Amém. Irmãos, neste 5º artigo do Credo, nós iremos ver que Deus virá julgar os vivos e os mortos. E a palavra de Deus, ela ensina que Cristo julgará toda a humanidade. Julgará os vivos e também os mortos. E isso é um dogma de fé. Cada um receberá o bem ou o mal conforme as obras que realizou durante esta vida. Portanto, para nós católicos, é necessário crermos que Jesus Cristo virá julgar os vivos e os mortos. E o juízo final, ele trata-se de um dogma que nós professamos todos os domingos na Santa Missa, né? E sobre a qual nós precisamos parar um pouco para meditar. Jesus, ele é o Rei do Universo. Ele virá julgar toda a humanidade. Como nos diz a palavra de Deus, ele subiu aos céus e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e que o seu reino não terá fim. Esse reinado definitivo de Cristo, ele se dará logo após o juízo. É claro que o reino de Jesus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa nos nossos corações, ainda aqui neste mundo. Quando as nações, os governantes, aceitam seu senhorio e as luzes do Evangelho. Mas o reino em plenitude de sua glória, ele só vai acontecer depois do juízo final. E o Evangelho, meus irmãos, ele recorda algumas coisas próprias da nossa fé. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Então esta é a primeira coisa sobre a qual talvez nós não estejamos assim pregando o suficiente. A vinda de Jesus, ela será uma vinda gloriosa, junto com os anjos. Nós sabemos que os anjos terão parte nesse julgamento. Mas assim também, conforme a palavra de Jesus, os seus 12 apóstolos, eles também se sentarão em tronos. Todos os justos serão juízes de alguma forma. E o que mais importa é o papel judicial de Jesus, que é quem vai realmente pronunciar a sentença definitiva sobre todos, neste que é o dia do Senhor. Mas antes, meus irmãos, vamos considerar, à luz dos ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica e também da doutrina da nossa Igreja, o que é esse julgamento final. O Catecismo, ele nos diz que existem 2 juízos, um particular e um universal. Então, vamos ver agora o que significa esse juízo, que é o primeiro juízo, no parágrafo 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte. Ou seja, quando uma pessoa morre, a sua alma ela é levada imediatamente ao tribunal de Deus e julgada. E ali já está traçado o destino dela para a eternidade. Ou ela está eternamente condenada e o futuro dela é o inferno,
ou ela está eternamente salva e vai para o céu. Podemos ainda, meus irmãos, passar pelo purgatório para se purificar de algo, mas tendo como destino certo e final o céu. Então, este é o fruto do juízo particular, no qual Deus julgará a alma de cada pessoa na hora da sua morte e de modo definitivo. Como eu dizia há pouco, existe também um segundo julgamento, que é o julgamento universal. Talvez alguém possa estar se perguntando, mas se o juízo particular é definitivo, e se cada um já foi julgado individualmente, alguém até pode pensar, por que seria necessário então o juízo universal? A Igreja nos responde a este questionamento no parágrafo 1039. Diante de Cristo será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que alguém tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a vida terrestre. Bem, Deus ele vai reunir toda a humanidade num determinado tempo e num determinado lugar que nós desconhecemos, para que sejamos julgados todos novamente por Ele. Mas para que você possa entender qual o motivo, desse segundo julgamento, que é o juízo final, vamos considerar, por exemplo, meus irmãos, um Karl Marx, um Hitler, ou, quem sabe, até um Mao Tse-tung. Suponha que na hora em que morreram, ou seja, no juízo particular, eles tenham sido condenados ao inferno. Mas é preciso sabermos que eles influenciaram muitas pessoas. Ou seja, o mal que eles fizeram foi brotando durante os anos. As ideias mais desses homens influenciaram diversas pessoas. E tudo isso também será julgado por Deus. A sentença universal de Deus, ela não será alterada pelo fato deles já estarem condenados. Eles, de fato, já estão lá. Mas lá será mostrado o castigo que eles mereceram e também todo o mal que eles fizeram na história da humanidade. Então, é isto que o catecismo ele diz aqui, que há de revelar-se até as últimas consequências o que alguém tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a vida terrestre. Então, meus irmãos, isso é algo terrível. Tudo isso no juízo final contará para aumentar o nosso prêmio no céu. Então, o juízo universal, ele não mudará o destino de uma alma, mas fará sim um balanço da nossa existência aqui na história, aqui nesse mundo. Deus, ele julgará a nossa história. É Ele que nos concedeu o privilégio de sermos instrumentos da sua graça. Por isso, Ele também irá nos glorificar. Um outro motivo pelo qual é necessário que haja um juízo final é que no juízo final nós iremos ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Além de nossas almas, também os nossos corpos, se fizermos o bem, receberemos a recompensa no céu. Ou seremos castigados e responsabilizados pelo mal que praticamos ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o juízo final, ele servirá
para o terror dos maus e para a consolação das pessoas boas. Esse dia é o dia da justiça de Deus. Depois deste tempo de misericórdia que nós estamos vivendo, será o dia da misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, ainda é tempo. Ainda é tempo enquanto ainda se disser hoje. Como sabemos, há tempo de abraçarmos a misericórdia, de mudarmos o nosso coração. Mas também haverá o dia em que Deus fará a justiça. E é bom que seja assim. Porque se não acontecer a justiça final, a última palavra não será do bem, mas sim do mal. Como poderíamos clamar pela bondade de Deus, se no fim de tudo Ele não atendesse o clamor da justiça pelo sangue dos inocentes, de tantas vítimas, de crianças inocentes, de tantos que sua impotência e miséria não puderam fazer nada para responder a seus agressores. Não, meus irmãos. Jesus disse que Deus fará justiça e fará rápido. Amigos, existe um juízo pequeno que não é o juízo particular nem universal. Existe um tribunal de julgamento ao qual devemos comparecer, que é a confissão. E sobre isso nós vamos ver o parágrafo 1470. Neste parágrafo, a Igreja nos diz que neste sacramento, quando fala aqui neste sacramento, se refere à confissão. No sacramento da confissão, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Então veja que uma antecipação por excelência do juízo particular é dada a cada cristão, a cada um de nós, em cada confissão sacramental que nós fazemos. Esse ponto me faz lembrar que muitas pessoas têm medo do sacramento da confissão, têm medo de se confessar, têm vergonha de se abrir a um sacerdote. Mas, meu irmão, olhe para o que você está vendo e escutando neste vídeo sobre o juízo final. Nada de nós ficará escondido de Deus quando Ele se sentar para nos julgar. Tudo que está oculto aparecerá. Nenhum dos nossos pecados ficará escondido. Todos iremos conhecer um dia. Por isso é que nós temos que procurar o mais breve possível esse pequeno tribunal que é o sacramento da confissão. Não tenhamos medo. Como disse, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. E este tempo é agora. Quando o sacerdote senta-se para nos confessar, você que tem que ter a certeza do que a igreja nos ensina, que ali quem está diante de nós é o próprio Cristo, um juiz misericordioso, que lava os nossos pecados com seu sangue. Então, se por acaso você com vergonha escondeu algum pecado grave, então você precisa se confessar direito. Você precisa fazer um bom exame de consciência. Porque durante todo esse tempo a sua confissão ela foi inválida. Uma coisa é esquecer um certo pecado quando se faz um bom exame de consciência. Mas se não se lembrou dele, nesse caso o perdão lhe foi concedido. Mas aquele que esconde
conscientemente um pecado, não está perdoado. Então, é preciso buscar a confissão, é preciso procurar um sacerdote, dizer para o sacerdote ali, olhando para a pessoa de Cristo representada nele: Padre, eu quero confessar esse pecado da minha vida, porque cometi esse pecado grave e o escondi quando me confessava. Então temos que nos colocar com transparência diante de Jesus, que é um juiz bondoso. Não caia naquela conversa de que o inferno não existe. Ainda é tempo de aproveitarmos a misericórdia de Deus. Um dia ele virá na sua glória para nos julgar, para julgar a todos, os vivos e os mortos. A curiosidade de alguns faz perguntar, se existe uma previsão de quando exatamente Jesus voltará, já que nós estamos falando do juízo final também. O Catecismo, no parágrafo 673 da Igreja, ele diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas ninguém sabe quando. Esse parágrafo nos diz que este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Ou seja, ele pode ocorrer até nesse momento aqui que você está me escutando e em que eu estou gravando esse vídeo. Nós sabemos que ocorreram muitas especulações assim na história e muitas marcaram até o dia do retorno de Jesus, mas todos erraram. Muitos se enganaram e levaram muitos outros ao engano e ao desespero. Eu não sei se você sabe, até grandes santos da Igreja erraram neste ponto. Por isso a Igreja, meus irmãos, ela não admite alguém afirmar o dia da segunda vinda de Cristo. Além de errarem, diversas pessoas levaram muitos outros ao engano e ao desespero. Muitas vezes foram levantadas profecias sobre a vinda de Cristo, às vezes sugeridas até pela necessidade que muitos de nós temos de encontrar uma saída para os tempos difíceis em que estavam e que estamos vivendo. Por isso a Igreja era muito cautelosa nesse ponto. O magistério da Igreja quer que se respeite a vontade de Deus de se deixar oculta a data da vinda de Jesus. Tanto é que o próprio Jesus disse, como está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Quanto a este dia e a essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é que sabe. Somente o Pai do céu que sabe quando isso irá acontecer. Então não nos cabe revelar ou acreditar nessas falsas revelações. E embora Jesus tenha dado a conhecer os sinais da sua vinda, não se vê exatamente o último deles. Pois numa mudança assim contínua, esses sinais apareceram e passaram, e por outro lado ainda perduram. A sua última vinda será igual à primeira. Acontecerá assim rapidamente, inesperadamente. É por isso que ele recomendou que nós sejamos vigilantes tanto na alma quanto no corpo. O catecismo ele afirma com todas as letras a aprovação derradeira da Igreja, que a Igreja passará pela pior provação antes de Cristo voltar. Parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, antes de que isso aconteça, a fé de muitos será colocada à prova. Muitos abandonarão a fé.
E com relação a essa grande provação que nos coloca aqui o catecismo, Jesus ele não nos enganou. Ele disse com toda a clareza. Mateus capítulo 24, versículo 21. Então, naquele tempo, haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. Amigos, a grande maioria dos cristãos não gosta de meditar sobre esse assunto. Mas não há como fugirmos dessa realidade. Sempre aconteceu guerras contra a igreja e hoje não é diferente e vai piorar ainda mais. Tudo o que os cristãos já sofreram até hoje será repetido e piorado. Com relação a isso, eu não tenho dúvida. Não há como negarmos que tudo isso já está acontecendo e aumentando dia a dia. Eu digo para vocês sem nenhum medo de errar. Essa aprovação ela já está em curso e se intensificando cada vez mais. O Catecismo, no parágrafo 677, ele termina dizendo que o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Tudo isso que está acontecendo, toda essa aprovação final, é que irá permitir a separação definitiva do joio e do trigo. Deus permitirá, como nunca houve, que Satanás dê uma última investida contra a igreja. Por isso que eu disse que já está em curso. É só nós olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor. Então, meus irmãos, diante dessa situação, os de almas fracas não entenderão que Jesus continua a sua obra de redenção na igreja. E em cada alma, e que todos devemos participar da sua paixão. Com isso, Jesus ele está e estará preparando os seus escolhidos para esse último combate. Como eu disse, não sabemos aonde, muito menos quando isso acontecerá. Mas que já está em curso, ninguém pode negar. O que a igreja recomenda e que compete a cada um de nós é estarmos preparados para a volta de Cristo a qualquer momento, vivendo em vigilância e na oração constante, como aquelas mulheres prudentes. Então, que a Virgem Santíssima da Ternura nos ajude a vivermos o tempo atual à espera da volta de seu Filho, pedindo com muito ardor ao Senhor que venha a nós o seu reino. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.